Feche os olhos. Imagine uma pirâmide, não aquela imagem limpa do cartão postal, com o sol cortando o horizonte, mas uma massa de pedra antiga, densa, com cheiro de areia molhada e suor ancestral. Agora, entre. Não há turistas. Só o som da sua respiração ecoando pelas câmaras escuras. O ar está parado, como se o tempo tivesse medo de seguir ali dentro. Você foi ensinado que as pirâmides eram tumbas, que abrigavam reis mortos, que guardavam tesouros e maldições. Mas e se isso fosse apenas a superfície? E se aquelas paredes contassem outra história, feita de rituais proibidos, conspirações silenciosas e trabalhos forçados que ninguém ousa registrar? O que realmente acontecia dentro das pirâmides? Além dos sarcófagos, das múmias, dos amuletos e das oferendas, havia suor, havia sangue, havia poder sendo executado em silêncio. E o cheiro da morte não era o mais forte. Hoje você vai entrar, não como turista, mas como testemunha. Vamos caminhar por passagens ocultas, atravessar corredores onde a luz não entrava e descobrir os segredos que foram enterrados, mas nunca descansaram. Antes de seguir, me diz, de onde você está assistindo isso agora? E que horas são aí? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de roteiros assim, que levantam as pedras da história para revelar o que se esconde embaixo delas, se inscreva no canal, porque aqui até o silêncio das pirâmides tem algo a dizer. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Agora imagine a sensação de encostar a palma da mão num bloco de pedra que tem mais anos do que qualquer voz humana pode lembrar. O frio é ilusório. A pedra está viva, pulsando um silêncio denso, pesado, que ecoa nos ossos como memória petrificada. Isso é o corpo da pirâmide. Uma massa monumental feita não só de calcário e calor, mas de segredos que resistiram à passagem dos séculos. Você cresceu com a imagem idealizada das pirâmides, estruturas quase perfeitas, subidas suaves ao céu, guardiãs de reis esplêndidos e suas riquezas. Mas agora você entra como testemunha. A entrada é um furo escuro na face da rocha, estreito o bastante para que você se curve. O cheirinho do deserto fica do lado de fora, trocado agora por um odor soturno de escuro e umidade. O corredor desce, suave, mas inevitável, como uma coluna de ar que pressiona sua espinha. A respiração muda. Cada passo reverbera contra paredes tão polidas que o som se dobra, se retorce, volta como sussurro. A luz se rende rápido. Você avança, agarrado à lanterna, e começa a sentir a pedra fechar-se em torno de você, como se os faraós ainda respirassem por trás das juntas entre os blocos. Aqui, escorrer água é banhar-se em silêncio. O vapor é chamado de ausência, e os raciocínios ficam mais escuros. Você não está apenas entrando, você está atravessando os limiares de pactos selados com a eternidade. Na superfície, turistas sorriem em selfies. Mas lá dentro, cada centímetro da pirâmide carrega os ossos de uma pergunta sem resposta. Não era só uma tumba, era uma máquina simbólica. Um corpo de pedra com órgãos secretos, corredores como veias e uma alma comprimida entre rituais e poder. Entrar na pirâmide era penetrar o corpo de um deus ausente. Não um deus de luz, mas um de sombra, cálculo, silêncio e permanência. Você caminha mais fundo. O teto abaixa. O calor aumenta. O ar, rarefeito, parece queimar com a poeira do tempo. O chão de pedra gasta range sob seus pés. E então, o som. Uma gota. Outra. Ecoando como se a própria estrutura estivesse chorando por dentro. Você tenta não pensar nisso, mas está só. Você e a pedra. Você e o tempo que não passa. Você e os fantasmas dos que nunca saíram. Não é exagero. Entrar numa pirâmide no tempo dos antigos egípcios não era uma travessia leve. Era um risco, um rito, um mergulho num espaço que não se destinava aos vivos. Aquilo não era um templo.
Era um útero invertido. Não gestava a vida, mas a eternidade. E nem todos podiam entrar. Sacerdotes, engenheiros reais, ladrões de tumbas e, claro, os mortos. Para todos os outros, o interior da pirâmide era uma interdição sólida, e havia razões para isso. Algumas práticas, outras simbólicas. Primeiro, porque os corredores não foram feitos para acomodar corpos vivos, com seus movimentos amplos, respirações ansiosas, olhos que buscam luz. Os espaços eram estreitos, abafados, inclinados. Para o espírito de um faraó, não importa. Para um homem com pulmões frágeis, é tortura lenta. Segundo, o medo. Sim, medo. As pirâmides não eram apenas câmaras de honra, eram armadilhas espirituais. Algumas tinham passagens falsas, corredores que levavam ao nada, salas cegas. Outras, buracos camuflados, pedras soltas que desabavam. Tudo isso não só para confundir saqueadores, mas para proteger o sagrado, ou aprisionar o impuro. E isso é importante, porque impuro, no Antigo Egito, não era só quem tinha más intenções. Impuro era quem respirava. Sim, o simples fato de estar vivo tornava seu corpo incompatível com aquele espaço. Estar vivo significava estar incompleto, instável, contaminado pelo desejo, pela falha, pela carne. A pirâmide era uma arquitetura para os corpos purificados, os embalsamados, os selados, os que não mais suavam. Por isso, a entrada de um vivo era sempre um distúrbio. Mas ainda assim, havia aqueles que entravam. Trabalhadores, sim. Durante a construção, dezenas de milhares. Pedreiros, serventes, artesãos, arquitetos. Mas eles não entravam em câmaras sagradas. Sua função era técnica. A pirâmide, antes de ser tumba, era um canteiro de obras. Um lugar de gritos, sol escaldante, madeira arrastando, cordas estalando, acidentes, sangue. Há registros de esqueletos com fraturas mal curadas, de túmulos ao redor das pirâmides com ossos de trabalhadores, os esquecidos. A pirâmide que hoje parece eterna foi antes uma estrutura viva de dor e esforço. E há outro grupo que entrava, os sacerdotes. Mas mesmo esses, com autorização dos deuses, tinham que se purificar por dias, jejuar, dormir em pedra, queimar incenso, meditar. Entrar na pirâmide era entrar no útero do cosmos. O menor erro, e o Deus interno se revoltaria. Você, caminhando por esse corredor hoje, com lanterna moderna e tênis no pé, não percebe isso. Mas está invadindo, está profanando. Cada passo seu levanta a poeira de juramentos antigos. Cada suspiro seu bate nas paredes como um sussurro de traição. E há quem diga que algumas pirâmides nunca perdoam, que aquele que entra sem ser chamado sai com parte de si faltando, não o coração, mas o tempo, porque o tempo, ali dentro, não segue seu ritmo, ele para, ou pior, ele observa. E é então que você chega à primeira câmara. Ela não tem ouro, não tem trono, não tem múmia, só silêncio. Um tipo de silêncio que parece suspenso, como se algo ali dentro estivesse ouvindo e decidindo se você pode continuar. As paredes são lisas, com inscrições desbotadas pelo tempo e pela respiração dos vivos. E há algo mais: o cheiro. Umidade misturada com resina milenar. Fragmentos de incenso petrificado. Poeira de ossos. Aquilo não é só o cheiro do passado. É o cheiro de algo que escolheu não desaparecer. Você se abaixa, examina o chão, percebe marcas, de rodas. Não, de arrasto, como se alguém tivesse sido puxado ali dentro. Talvez um sarcófago, talvez outra coisa. E se pergunta, será que os egípcios realmente acreditavam que essas estruturas levavam os faraós aos céus? Ou era só poder em forma de pedra e medo? Há histórias não oficiais, contadas por guias locais longe dos turistas. Histórias de arqueólogos que ouviram sons impossíveis,
de câmeras que desligaram sozinhas, de inscrições que mudaram de posição. Superstição? Talvez. Ou talvez seja a pirâmide dizendo: saia, mas você não sai, porque agora você precisa saber, precisa ver com seus próprios olhos, e o que vem a seguir não será mais uma visita, será uma iniciação, porque quem entra na pirâmide com os olhos abertos nunca sai com os mesmos olhos, e é assim que termina a primeira parte desta jornada. Antes da pedra havia o homem. Antes da câmara mortuária, havia o chão rachado, o sol violento e o som constante das cordas sendo esticadas até o limite. Antes de a pirâmide ser símbolo de glória eterna, ela foi obra de carne exausta. E é aí que a história quase sempre falha. Ela esquece de quem suou. Imagine acordar com o céu ainda preto, muito antes de Ra se exibir sobre as dunas. Seu corpo dormiu pouco, ou mal. Talvez nem tenha dormido. A palha da esteira coça a pele e o cheiro do colega ao lado já é mais forte que o seu. Você levanta e o silêncio ainda reina, mas o cheiro da pedra molhada com urina humana já tomou conta do ar. Bem-vindo ao turno dos construtores. Esqueça o romantismo. Aqui você não é artesão sagrado. Você é músculo, você é ferramenta. A imagem idealizada de escravos sendo açoitados com chicotes por supervisores impiedosos não é totalmente verdadeira, mas também não é totalmente falsa. Muitos dos construtores das pirâmides eram camponeses convocados durante a cheia do Nilo, quando as plantações estavam alagadas e não havia o que colher. Em tese, eles eram trabalhadores pagos com pão e cerveja. Mas o que significa ser pago quando não se pode recusar? Quando a recusa é silêncio, desaparecimento, enterro raso, então você obedece. E a cada dia, seu corpo entende menos o sentido da ordem. Carregar uma pedra, depois outra, amarrar a corda, subir a rampa, gritar em uníssono para mover um bloco que pesa mais do que todas as dúvidas da sua vida. Suor escorre dos seus olhos antes que as lágrimas consigam. O sal da exaustão marca sua túnica como se fossem mapas do sofrimento. Não há conversa, só comandos. Você aprende a entender o som dos tambores. 2 batidas longas é para puxar, 3 curtas é para empurrar. Um silêncio súbito é para correr. Algo está errado. E às vezes o errado é alguém sendo esmagado. O grito não vem, porque quem morre ali, morre sem ser notícia. A pirâmide não guarda nome de camponês, mas ela guarda o sopro. Sim, o sopro. Porque cada pedra levada até o alto era acompanhada por um coro não oficial de resmungos, cantos abafados e orações sussurradas. Alguns estudiosos dizem que os trabalhadores entoavam hinos enquanto erguiam os blocos. Outros dizem que cantavam para não enlouquecer. Talvez os dois. Porque repetir um movimento 100 vezes por dia, 7 dias por semana, por décadas, é algo que quebra a alma se você não tiver um refrão para amparar a dor. E havia também os escribas, aqueles que observavam, tomavam nota, calculavam a quantidade de pão e cerveja, anotavam quantos caíram doentes, quantos foram removidos, quantos descansaram para sempre. Mas esses registros, claro, não sobreviveram com a mesma glória que os hieróglifos nas tumbas reais. Ninguém gravou nas paredes. Hoje, o construtor quente caiu da rampa e quebrou o crânio. O sangue dele escorreu por entre os blocos e manchou a pedra da base 32. Não. Isso não era digno de eternidade. Mas a eternidade, como sempre, é traiçoeira, porque o suor seca, mas marca. E ao longo dos anos, arqueólogos começaram a encontrar pequenas pistas desses fantasmas. Ossos enterrados ao redor das pirâmides, com sinais de esforço repetitivo, vértebras deformadas, dentes quebrados de tanto ranger sob esforço. Esses corpos não estão nas câmaras reais, estão fora, na poeira, no esquecimento, mas estão lá, esperando. E há quem diga, os guias, os que se permitem ouvir o que o museu não diz,
que em certas manhãs, antes da entrada dos turistas, dá para ouvir um som muito leve vindo das rampas de acesso. Um som abafado, como um coro rouco. Um cântico antigo, quebrado. Como se as vozes dos construtores ainda estivessem ali, empurrando a história que nunca os empurrou de volta. Eles estão nos degraus, no pó entre os blocos, nas frestas do calcário, não como homenagem, mas como cicatriz, porque toda pirâmide é uma ferida aberta, uma lembrança de que por trás do brilho do ouro sempre há um exército invisível de esquecidos, de braços partidos, de vozes roucas, de homens que cantaram para não gritar. E agora que você sabe disso, que sente isso, o que vê quando olha para uma pirâmide? Ainda vê um monumento à glória? Ou um monumento ao sacrifício? Uma catedral de silêncio, construída com ossos? A escuridão de uma pirâmide não é apenas ausência de luz, é presença de outra coisa. Um peso que se aloja no peito antes mesmo de você entender por quê. É o tipo de escuridão que parece te observar, não com olhos, mas com memória. E nesse breu espesso, quase úmido, os sacerdotes do Egito antigo caminhavam como donos de um segredo que o mundo moderno jamais entenderá completamente. Eles não estavam ali para visitar, estavam ali para operar. Rituais, pactos, transições. Para o olhar externo, o interior de uma pirâmide era apenas um local de sepultamento sagrado. Mas dentro daquele corpo de pedra, fechado, sufocante, inóspito, realizava-se algo muito mais profundo. Um teatro de poder e transcendência. Os sacerdotes não eram homens comuns, eram intermediários entre mundos. E sua função dentro da pirâmide não era simplesmente homenagear um morto, mas manter uma ordem cósmica funcionando. Tudo começava com o silêncio. Um silêncio absoluto, como se o ar temesse vibrar. O sacerdote entrava purificado, após dias de jejum, isolamento e rituais de preparação. Sua túnica não era decorativa, era código. O tecido, o corte, os enfeites, tudo era carregado de significados específicos, mensagens para o além. Ele carregava consigo incensos, óleos, pequenos amuletos e uma coisa ainda mais rara: tempo. Sim, porque dentro da pirâmide o tempo não seguia a mesma lógica. Os rituais eram marcados não por horas, mas por estados de consciência. Cada etapa do processo de embalsamamento e de invocação exigia que o sacerdote estivesse num estado psíquico específico, nem desperto, nem dormindo. Um entrelugar. E para isso, eles usavam métodos pouco mencionados nos papiros clássicos: repetição, canto, manipulação do próprio fôlego, exposição a aromas intensos e, dizem alguns, substâncias psicoativas. A função do sacerdote era manter a alma do faraó no caminho correto, evitar desvios, proteger o Ba, personalidade, e o Ka, força vital, dos perigos do além. Mas isso não era feito com palavras bonitas. Era feito com ações simbólicas precisas: abrir cerimonialmente a boca da múmia, lavar seus pés com óleos aromáticos, selar portas com hieróglifos de proteção, enterrar pequenas figuras de servos que trabalhariam para o morto no outro mundo. E havia momentos mais sombrios. Algumas cerimônias exigiam que o sacerdote ficasse horas em completo escuro, em pé, diante do sarcófago, recitando textos proibidos que nunca foram encontrados em papiros, apenas murmurados entre iniciados. Era ali, na respiração contida entre palavras sagradas, que o sacerdote acreditava transformar a morte em permanência. Não se tratava de religião como conhecemos, era engenharia espiritual, uma tentativa de manter a estabilidade do cosmos, uma múmia por vez. Mas nem todos os sacerdotes estavam lá por fé. Alguns estavam por poder. Entrar numa pirâmide era também uma forma de acesso. A conhecimentos, a segredos, a fórmulas que ninguém fora dali podia conhecer. Há registros de sacerdotes que, ao serem expulsos de seus cargos, eram também considerados amaldiçoados.
Porque sabiam demais. Sabiam como desfazer o que havia sido feito. Sabiam, talvez, como roubar o descanso de um rei. E há ainda os rituais de ocultamento. Cerimônias realizadas não para preservar, mas para esconder. A pirâmide era também cofre, eco, espelho. Dentro dela, alguns sacerdotes realizavam operações para selar objetos, ideias, até nomes. Sabe-se que havia câmaras ocultas jamais abertas, passagens lacradas com símbolos de interdição, espaços em que o ar não circula há milênios. E tudo isso não era apenas segurança, era feitiçaria simbólica, a pedra como encantamento. Você pode se perguntar, tudo isso funcionava? As palavras, os selos, os olhos, as figuras de barro, de fato protegiam uma alma? Talvez essa seja a pergunta errada. No mundo dos sacerdotes, a eficácia não era medida em resultado, mas em continuidade. Manter o ciclo, repetir o rito, alimentar o equilíbrio. Era isso que impedia o caos. E há relatos de visitantes modernos, arqueólogos, guias, até funcionários de manutenção, que relatam sensações estranhas ao entrar em certas câmaras. Tontura súbita, calafrios sem explicação, sensação de serem observados, sonhos vívidos na noite seguinte. Alguns descartam como sugestionamento, outros apenas se recusam a voltar. O que os sacerdotes faziam no escuro, afinal? Eles protegiam os mortos? Ou protegiam os vivos? Dos mortos? A pirâmide engana. Essa é sua primeira e mais essencial função. Antes de proteger, antes de honrar, antes até de sepultar, ela confunde. A arquitetura das pirâmides egípcias não é um capricho de pedra, é uma linguagem. Uma máquina simbólica desenhada para iludir, não apenas ladrões, mas também o tempo, os inimigos e talvez até os deuses. Ao contrário do que a simetria externa sugere, o interior de uma pirâmide não é simples, não é reto, não é lógico. É um quebra-cabeça, um teatro de corredores, rampas, câmaras escondidas e salas cegas. E nada disso é por acaso. Cada curva, cada desvio, cada obstáculo foi calculado. A pirâmide é um corpo, sim, mas um corpo com artérias falsas, pulmões fantasmas e nervos desligados. Quando você entra, e aqui falo de você como espectador, mas também como invasor, é recebido por uma escuridão compassiva. Ela te envolve, te silencia, te desacelera. O primeiro corredor parece promissor. Um túnel suave, declinado, que parece conduzir direto ao coração do enigma. Mas não. Logo você encontra um bloqueio, uma pedra fixa, um espaço que se estreita, um caminho que termina num buraco. Você volta, tenta outro e outro. A pirâmide não te recebe, ela te digere. É por isso que, mesmo com tecnologias modernas, scanners 3D e drones, ainda não se sabe tudo o que há dentro de algumas delas. A Grande Pirâmide de Kéops, por exemplo, é famosa por suas câmaras conhecidas, mas mais famosa ainda pelas que se suspeita que existam. Há lacunas no desenho interno, zonas de silêncio acústico, espaços com comportamento magnético anômalo, câmaras supostamente vazias que ninguém ousa perfurar. E por quê? Porque ninguém quer ser o nome gravado na profanação final. Mas por que tudo isso? Por que tanta confusão, tanta duplicidade, tanta sombra? A resposta pode estar na própria ideia de eternidade. Para os egípcios, o descanso do faraó precisava estar protegido não só fisicamente, mas simbolicamente. Não bastava que o túmulo estivesse trancado. Ele precisava estar escondido, camuflado dentro de um labirinto de significados, como um centro que só pode ser alcançado por quem souber mais do que ver. Havia passagens falsas, portas que davam em parede sólida, câmaras com inscrições enganosas, corredores inclinados que levavam ao nada. E, mais importante, havia rituais de vedação,
Blocos colocados após o sepultamento, selados com gesso e areia, como cicatrizes arquitetônicas. Algumas pirâmides foram literalmente seladas de dentro para fora. Os sacerdotes saíam por túneis provisórios que eram então tapados para nunca mais existirem. Mas não era apenas defesa contra saqueadores. Era também manipulação simbólica. A ideia de que o faraó morto ainda comandava e podia decidir quem merecia ou não encontrar sua morada. A pirâmide era um teatro de poder, e como todo teatro, usava cenário, cortina, ilusão. Inclusive, algumas câmaras não tinham nenhuma função visível, nenhuma oferenda, nenhum sarcófago, nenhuma decoração. Eram espaços vazios que só podiam ser acessados depois de horas de exploração. Por quê? Alguns arqueólogos supõem que eram salas de eco, desenhadas para amplificar sons ritualísticos. Outros dizem que eram câmaras de provação, lugares onde o espírito do morto passaria antes de atingir a eternidade. E há os que acreditam que essas salas nunca foram feitas para os mortos, mas para os vivos que ousassem invadir. Sim, algumas pirâmides foram desenhadas como armadilhas espirituais. Não com lanças ou buracos, mas com atmosfera, com sensação, com culpa. Um labirinto espiritual. E se isso soa esotérico demais, lembre-se, há egiptólogos que se recusam a entrar sozinhos em certas estruturas, que mudam de humor depois de uma visita, que sonham, que ouvem, que voltam mudos. Mas a ilusão não era só interna. O exterior também mentia. Algumas pirâmides eram cobertas por placas de calcário tão claras que reluziam ao sol, cegando quem se aproximasse. Outras tinham portas que levavam para a parede. E havia inscrições externas desenhadas para despistar. Falsas indicações de câmaras, nomes inventados, invocações invertidas. Toda a estrutura era um truque. Um manifesto de que o poder absoluto do faraó não terminava com a morte, apenas mudava de endereço. E agora você, aqui, vendo tudo isso com olhos do século XXI, tentando entender uma mente de 4.000 anos atrás. Acha mesmo que eles queriam ser compreendidos? Acha mesmo que a pirâmide foi feita para ser decifrada? Talvez ela tenha sido feita para resistir à compreensão. Tudo na pirâmide aponta para um único destino: o vazio. Não um vazio qualquer, não o da ausência, da perda, da tristeza, mas um vazio sagrado, preparado, calculado, um tipo específico de silêncio que só pode ser alcançado através de pedra, ritual e controle. O interior da pirâmide, com toda a sua engenharia e simetria, é uma escultura da morte. Uma arquitetura mental da travessia. Os egípcios antigos não temiam a morte como nós a tememos hoje, mas também não a celebravam como um alívio ou libertação. Eles a encaravam como processo, como passagem técnica. A morte não era um abismo, mas um mapa, um território com armadilhas, monstros, provações e portais. O morto, ao ser sepultado, não descansava. Ele viajava. Por isso a preparação era tão minuciosa. E por isso a pirâmide não era apenas uma tumba, era um simulador. Um ambiente criado para permitir que o espírito treinasse, se orientasse, se armasse. A câmara mortuária era o útero final. E nela, ao contrário do que se pensa, não havia apenas um corpo. Havia um programa psicológico inteiro. Começava com o sarcófago. A caixa em que o faraó era depositado não era feita para preservar, mas para conter. O corpo mumificado estava envolto por camadas, faixas de linho, amuletos, máscaras, inscrições mágicas. Cada uma delas com uma função simbólica, não apenas proteção, mas orientação. Era como se o morto estivesse sendo enviado numa cápsula mental para o além, com instruções específicas, rotas, senhas. Ao redor, as paredes da câmara traziam textos sagrados. Mas não qualquer texto. Eram fragmentos selecionados, compostos por símbolos complexos,
os chamados Textos das Pirâmides. Eles formavam uma espécie de manual para a alma, uma psicografia invertida. Enquanto hoje buscamos contatar os mortos, os egípcios escreviam para que os mortos se lembrassem de como ser vivos, no além. Esses textos não apenas instruíam o espírito sobre como passar pelas 12 horas do submundo. Eles o lembravam de quem ele era. Você é Ra ao amanhecer. Você é Osíris à meia-noite. Você é o olho que tudo vê. Essas afirmações não eram metáforas, eram operações simbólicas. Era preciso acreditar para atravessar. Mas não era só o morto que era afetado por esse cenário. Os próprios vivos, os sacerdotes, os guardas, os poucos que tinham acesso à câmara, também eram contaminados. Estar ali, entre pedra e ausência, alterava a mente. Os relatos mais antigos falam de sensações estranhas, como perda da noção de tempo, lapsos de consciência, sensação de deslocamento. Hoje, chamaríamos de resposta psicológica ao confinamento, mas para eles era o toque dos deuses. A pirâmide, então, não era só um túmulo, era uma escola de morte, um santuário psicológico, um teatro de sombra e eternidade, onde o ego era diluído e só o símbolo permanecia. E essa percepção contaminava toda a sociedade egípcia. A arte, a política, a moral, tudo girava em torno dessa preparação. A vida era um ensaio, e a morte, a estreia. Isso explica o fascínio quase doentio dos egípcios por registros, listas, catálogos de objetos. Explica a obsessão por espelhos, por repetições, por simetria. Tudo isso era treinamento. Um condicionamento coletivo para a grande travessia. Porque morrer para eles não era dormir, era acordar. Num outro plano, num outro corpo, num outro tempo. E nesse outro tempo, o que se levava não era riqueza, era clareza, era consciência. E é por isso que muitos objetos sepultados com os faraós não eram apenas ouro e pedras. Havia papiros, jogos, instrumentos musicais, maquetes de casas, até pequenos bonecos de servos. Tudo isso compunha o ambiente mental do morto. Era o mundo que ele levaria consigo. Como se a eternidade precisasse ser reconfortante, familiar, quase doméstica. E por mais que a lógica moderna tente desmontar tudo isso como superstição, há algo nessa psicologia que sobrevive. Porque, de certo modo, todos nós ainda vivemos sob a sombra da pirâmide. A obsessão por legado, a negação da morte, a tentativa de preservar o corpo, a criação de monumentos, a necessidade de ritual, está tudo aí, reembalado, digitalizado, mas igual. E talvez, só talvez, seja esse o verdadeiro segredo das pirâmides. Elas não foram feitas para os mortos. Foram feitas para que os vivos nunca esquecessem que iriam morrer. E que a morte, quando tratada com reverência simbólica, pode ser um projeto de eternidade. Você não a vê nos filmes, não está nas gravuras principais. Seu nome raramente aparece nos livros didáticos, mas ela estava lá, no canto da câmara, no véu da fumaça, na canção que antecedia o corte. A sacerdotisa egípcia, mulher entre a pedra e o sagrado, foi por séculos o corpo esquecido da pirâmide. Não porque não fosse importante, mas justamente porque era. Na estrutura social do Egito Antigo, as mulheres ocupavam lugares mais diversos do que muitas civilizações posteriores permitiram. E dentro dos cultos funerários e da administração dos templos, algumas delas exerciam funções decisivas. Elas eram musicistas, cantoras, dançarinas ritualísticas. Eram também mães divinas, escribas, adivinhas e, talvez o mais significativo, portadoras da voz sagrada. Entre essas figuras, destaca-se a Chantress of Amun, a cantora de Amon. Seu papel não era meramente musical. Sua voz era instrumento mágico. A canção entoada durante a passagem do morto tinha a função de invocar deuses, purificar ambientes e,
mais delicado ainda, acalmar a alma em travessia. Cada nota, cada inflexão, era calculada como se abrisse uma fresta no véu entre mundos, e era ela quem sabia os tons certos. Outras sacerdotisas desempenhavam ritos específicos como o lamento da morte. Diferente era uma coreografia vocal e corporal, cheia de gestos ancestrais, alguns herdados de rituais ainda mais antigos que os próprios deuses egípcios. Elas caminhavam ao redor do sarcófago, tocavam a terra, o peito, o ar. Dizem que alguns sacerdotes preferiam que elas não falassem nada fora dos ritos, que sua voz, quando não encantada, soava perigosa. E há ainda o papel mais obscuro. Mulheres que podiam tocar o corpo do defunto em seus momentos mais vulneráveis, a limpeza, o embalsamamento, a separação entre o que é carne e o que será símbolo. Elas manejavam instrumentos, óleos, perfumes e também o silêncio. Porque há uma parte do ritual que não se diz, só se respira. Alguns registros mostram que certas pirâmides tinham. Nelas, encontravam-se estatuetas femininas, inscrições com nomes de mulheres que não eram rainhas, mas figuras de poder ritual. Muitas vezes, essas mulheres eram parentes do morto, filhas, esposas, irmãs. Mas o parentesco não era o que importava, era o vínculo energético, o papel arquetípico. No Egito, o feminino não era só gerador, era mediador, era ponte. E o que tudo isso nos diz? Que a pirâmide, esse colosso de pedra, também abrigava o canto que ninguém traduziu, e que, ao lado do sacerdote que lia os textos das pirâmides com voz grave e impositiva, havia uma mulher que, com olhos fechados e mãos em concha, murmurava para os mortos uma linguagem que nenhum papiro ousou registrar, porque talvez fosse sagrada demais, ou perigosa demais. Ou porque o tempo, esse construtor cego, decidiu que o protagonismo feminino não cabia na narrativa oficial. E por isso, em certos dias, quando os turistas vão embora e o sol se despede das dunas, há quem diga que ainda se escuta, vindo de dentro da pirâmide, um canto quase imperceptível, um lamento que sobe pelas frestas, encontra o céu e some. Você caminha entre pedras milenares, cada uma marcada por musgo, por vento e por tempo. A areia grita abaixo sob seus pés e há um instante em que tudo para. Não o som, não o movimento, mas a certeza. Algo. É nesse momento que você se lembra. Há quem diga que mexer com pirâmides é mexer com o sagrado, ou pior, com o esquecido. E o esquecido não gosta de ser lembrado. As maldições das pirâmides são, para o mundo moderno, histórias de tabloides. Mas para quem estudou de perto, e mais ainda, para quem entrou lá dentro, são camadas de um medo mais antigo. Um medo que não precisa de lógica, porque se alimenta. O mais famoso caso é o da maldição da tumba de Tutankhamon. Em 1922, o arqueólogo Howard Carter abriu a tumba junto a Lord Carnarvon. Pouco depois, Carnarvon morreu subitamente. Seu cachorro, dizem, uivou e caiu morto no mesmo instante. As luzes do Cairo piscaram. E um jornal anunciou: a morte vem com asas para aquele que invade a tumba do faraó. Coincidência? Talvez. Mas nos anos seguintes, vários outros membros da expedição morreram de formas mas esse é apenas o caso mais conhecido. Histórias semelhantes cercam praticamente toda a escavação importante no Egito. Técnicos que enlouquecem, câmeras que falham, equipamentos que desaparecem, sonhos perturbadores, animais inquietos, gritos registrados em áudio, quando não havia ninguém. Tudo isso foi documentado, não por crentes, mas por cientistas. E claro, aos céticos, sempre haverá. Mas o que poucos sabem eram escritas para proteger o pacto entre mundos. Na linguagem simbólica egípcia, maldição era um sistema de defesa mágica. Algumas inscrições diziam, literalmente, que a serpente devore quem mover esta pedra. Outras, mais sutis, alertavam:
A morte eterna cairá sobre aquele que violar este selo. Mas não era só palavra, era ritual, era intenção. Era, de certa forma, tecnologia espiritual. Os egípcios acreditavam no poder da palavra escrita. Colocar um símbolo numa pedra era animá-lo. Desenhar uma figura era invocar sua essência. Por isso, ao escrever uma maldição, o escriba não apenas registrava um aviso, ele ativava uma presença, um espírito vigilante, um guardião sem corpo, mas com função. Alguns arqueólogos encontraram outras tumbas traziam armadilhas rituais, labirintos energéticos, câmaras de eco pensadas para perturbar quem entrasse, inscrições invertidas para confundir o olhar. E há até registros de substâncias colocadas nas entradas, fungos, poeiras tóxicas, gases acumulados. Sim, elementos físicos, mas sempre com intenção simbólica, porque a proteção, para os egípcios, era multidimensional. Mas e se tudo isso for apenas medo, superstição? Mas o medo, aqui, tem função. Ele é pedagógico. Ele ensina a não ultrapassar certos limites. Ele preserva. Ele alerta. E isso nos diz mais sobre os vivos do que sobre os mortos. Porque quem sente medo diante de uma pirâmide não está reagindo ao passado. Está reagindo ao que há de não resolvido no próprio presente. A própria relação com o invisível. E nesse sentido, as maldições são espelhos. Elas devolvem a cada invasor aquilo que ele traz. Há relatos de visitantes que, antes de entrar em certos túmulos, pararam. Sentiram algo. Voltaram. Outros que passaram mal, que choraram sem razão, que sonharam com símbolos que nunca haviam visto. E há os que ignoraram tudo. Entraram, riram, fotografaram e nunca mais foram os mesmos. Não porque morreram, mas porque algo dentro deles calou. Talvez essa seja a função secreta das maldições. Não punir, mas transformar, deslocar, onde o respeito é a única bússola. E onde o medo, quando bem colocado, não é fraqueza, é sabedoria. No centro da pirâmide, o ar pesa de outro jeito. É denso, suspenso, quase intocável. Cada passo reverbera como se o chão estivesse lembrando quem você é. Você não fala, não por respeito, mas porque algo maior te cala. Ali, diante do sarcófago, não existe mais século XXI, não existe mais câmera, não existe mais... Mas o corpo, aqui, não é o que você imagina. Não há carne, não há expressão, não há nome visível. O que há é uma presença comprimida em faixas, selada em óleo, cristalizada em ouro. E mesmo assim, ele respira. Porque o embalsamamento egípcio não era uma técnica, era um rito. Começava com a abertura do cadáver. Retirava-se o cérebro por uma haste de metal inserida pelas narinas. A sede da alma estava no coração, que era cuidadosamente preservado. Os outros órgãos, fígado, pulmões, estômago, intestinos, eram extraídos, purificados e guardados em vasos canópicos, cada um protegido por um deus específico. O corpo era então coberto com natrão, uma substância que secava e purificava. Depois de semanas, era lavado, ungido com óleos e só então enrolado com faixas de linho. Entre as camadas, amuletos, encantamentos, cada um colocado num ponto exato. Cada dobra tinha intenção. Era um corpo transformado em texto. E então ele era colocado no sarcófago. Mas colocado é uma palavra fraca. Ele era entronizado. O sarcófago não era caixão, era trono, era templo, era casulo. Às vezes, vários sarcófagos se encaixavam uns nos outros, como camadas de proteção. Madeira, pedra, ouro. Como se o morto fosse um segredo aquela imagem icônica, dourada, com olhos de obsidiana e um sorriso sutil. A máscara de um faraó não era retrato, era ideal. Era como ele queria ser visto na eternidade. Jovem, sereno, divino. Era também um portal, porque o espírito, ao vagar pelo além, reconheceria aquele rosto, não o do espelho, mas o da promessa.
O sarcófago era então selado, às vezes com gesso, outras com chumbo, às vezes com uma oração. E ele era deixado ali, porque as paredes ao redor estavam cobertas de palavras, hieróglifos que instruíam, protegiam, nomeavam, textos das pirâmides, textos dos sarcófagos, o livro dos mortos. Era uma biblioteca em pedra, e o corpo era seu leitor mais lento. Mas não era só o que se via. Havia também o que se escondia. Sob o sarcófago, às vezes, havia câmaras secretas. Ao lado, nichos invisíveis com objetos rituais. Algumas tumbas escondiam fórmulas, outras, espaço pensado para fazer o invasor se perder. Porque dentro da pirâmide, tudo é mapa, ou engano. E você que está aqui observando percebe. O morto não está só, está entre mundos, entre tempos, entre palavras. O corpo imóvel é só a superfície, porque o que realmente permanece é o símbolo. Após cumprirem seu papel como tumbas de faraós, as pirâmides não foram esquecidas, tornaram-se continuaram a influenciar o mundo, não como monumentos estáticos, mas como arquétipos moldados na mente coletiva. Essa parte revela como as pirâmides, mesmo silenciadas, continuaram a sussurrar poder, arquitetura, cultura, política e mistério. Você enxerga uma pirâmide e ela fala sem dizer palavra. Diz grandiosidade, estrutura, meirinho à eternidade. E pode ser vidro, escurinho moderno. A pirâmide virou símbolo de autoridade, de afirmativa de monumentalidade. O famoso vão de entrada do Louvre, com sua pirâmide de vidro, demonstra que essa forma arqueológica transita como linguagem visual simbólica, que conecta a grandiosidade egípcia a museus modernos. A partir do século XVIII, a arquitetura egípcia, o estilo revivalista egípcio, trouxe obeliscos, colunas com capitéis de papiro, esquemas geométricos e imagens iconográficas diretamente tiradas da antiguidade. Ele se espalhou por europeias, templos, sinagogas, centros cívicos, até pontes, e alcançou cenários globais como Las Vegas, Manchester, Dubai e Cairo contemporâneo. Torre Eiffel iluminada ou pirâmide no deserto tecnológico, as pirâmides residem. Elas relembram que a construção monumental é um gesto eterno, e a era moderna ainda reverencia essa aspiração. Mas essa influência vai além da estética. A pirâmide segue como metáfora do poder. Raramente se pisa nela, e mesmo quem entra, muda. No século XXI, o governo egípcio renasce o sentimento de faraonismo. Obeliscos ressurgem, desfiles se tornam liturgias nacionais, museus se tornam palácios. Só mudou de mãos. Agora é símbolo de identidade, política e marketing. Às vezes, essa linguagem revivida é contraditória. Há quem veja só ostentação. Outros veem lembrança de uma civilização profunda. Mas o fato, ainda hoje pirâmides são usadas como cenários de filmes, concertos, jogos. Em 2007, Shakira cantou no Complexo de Giza. Em 2019 ruas locais se renovam com cafés, restaurantes, cinemas, museus conectando turistas a esse relicário vivo. Há também impulsos mais íntimos. Humanidade sempre se viu num ciclo de construção e destruição. A pirâmide é símbolo da tentativa de conter o rio do tempo. E quando a memória se esvai, ela reaparece em cenários que busquem dizer: aqui também está a continuidade. Ela é o argumento visual da civilização. No fim, o que percebemos não é só que as pirâmides influenciam construções, mas que continuam a moldar nossa imaginação, lembrando-nos que o poder eterno não habita apenas em reis. Habita na forma, no símbolo, no gesto de erguer algo que desafia a posteridade. Você achou que tudo havia acabado quando a última câmara se fechou, quando os sacrifícios cessaram, mas aí está você de novo, olhando para o topo da pirâmide como se a pedra ainda respirasse. Porque as pirâmides não são monumentos concluídos, são chamados, ecos de ideologias que não apagaram com o tempo.
A lembrança coletiva de uma pirâmide não cabe em livro escolar, nem em foto de cartão postal. Ela se aloja no inconsciente humano. Cada civilização que se ergueu depois lembrou do que viu. Poder é... Você, que vive no século XXI, carrega isso sem saber. Em qual edifício, qual gesto, qual símbolo seu olhar encontra subconscientemente a pirâmide? Imagine o Louvre de Paris e sua pirâmide de vidro, obra de I.M. Pei, cortando o claustro com frontalidade moderna, transparente e reluzente. Ela chegou a ser vista como afronta. Hoje é símbolo de elegância que une o antigo ao novo. O AIA, Instituto Americano de Arquitetos, ela é metáfora viva de que a pirâmide sobrevive, não como tumba, mas como expressão de ultra-inovação institucional. Nos séculos XIX e XX, a egiptomania contou com muitos capítulos de fascínio, cinemas que representavam templos egípcios, mausoléus e entradas de edifícios evocando os símbolos da Maat. Até a arquitetura funerária se inspirou. A pirâmide influenciou museus, centros cívicos, escolas, porque ela simboliza ordem, simetria, poder onipresente. Arquitetos a usaram para comunicar robustez e prestígio. Obeliscos, colunas com ornamentos egípcios, recintos formais envoltos em lembranças de civilização milenar. No coração simbólico dessa forma está a ideia da ascensão, o espírito que sobe. Os egípcios acreditavam que certas passagens dentro da pirâmide apontavam para as estrelas que marcavam o portal do céu. A arquitetura da pirâmide era uma máquina psíquica pronta para elevar, sempre que alguém tivesse os meios. Sejam rituais sagrados, sejam blocos milenares, sejam símbolos transferidos para outra época. Mas há sombras. A alegria da pirâmide reviveu, mas também alimentou fantasmas, nacionalismos. O Egito moderno, por exemplo, caminha entre o orgulho cultural e o uso mais comercial. Os turistas pagam caro para tocar na eternidade, mas a estrutura sofre com o turismo de massa. E ainda existe um vazio a mais. Descobertas que surgem como fantasmas de pedra. O Scan Pyramids identificou corredores inéditos, vazios misteriosos, que sobreviveram à erupção tecnológica e ao silêncio dos sarcófagos. Esses vazios que o enigma continua pulsando lá dentro. E então, você para. O vento deserto ainda sopra nos blocos externos, mas dentro, um ar sombrio e eterno permanece, intacto. As pirâmides não são memórias, são relógios desligados, que continuam medindo o tempo de outra maneira. Uma maneira sem minutos, mas cheiros de suor, vozes de cantores ícones, pedras que ainda se encarregam. O legado real das pirâmides não está nas múmias, nem nos túmulos intocados, está nas sombras que exalam, no poder contido, nas falas contidas pela pedra, no medo que sussurra. Esse legado atravessou milênios, atravessa você agora, atravessa cada gesto de erigir algo que sobreviva ao próprio tempo. E por isso elas ainda nos chamam. E você, que mergulhou aqui, também é parte disso. Você caminhou conosco por corredores de pedra e silêncio. Sentiu o peso do tempo, não como relógio, mas como poeira acumulada sobre símbolos que ninguém ousa decifrar por inteiro. Agora, do lado de fora, respire. O sol voltou ao deserto. Os deuses voltaram ao seu lugar. Mas alguma coisa em você ficou lá dentro. Talvez tenha sido o olhar de um sacerdote ou o dedo calado da sacerdotisa. Talvez tenha sido aquele espaço vazio, no centro da pirâmide, onde nenhuma câmara foi... Se essa travessia tocou algo em você, um fascínio antigo, um medo ancestral, uma vontade de cavar mais fundo, então não vá embora em silêncio. Inscreva-se no canal. Conte de onde você está assistindo. Que horas são aí? O que você sentiu? Este canal é como a câmara interna, escuro, protegido, mas sempre à espera de quem ousa descer os degraus. E se você ficou até aqui, é porque algo em você também carrega pedra.